Como diz o meu amigo, o pastor Edilson, chegando. Muito Olha boa aí, tarde a todos vocês. Aí, que legal. Muito boa tarde a vocês ouvintes que estão aqui em Roda de Amigos. Estamos chegando para mais uma programação, mais um podcast muito especial. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar os nossos convidados, mas antes a gente quer saudar você com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te cumprimentar, te dando uma boa tarde de salvação a você ouvinte, amigo da Palavra de Deus e daquilo que a gente vai compartilhar aqui. Vou passar aqui pro meu amigo Paulinho, pastor Paulinho. Eu me chamo Flaviano e estamos aqui em Roda de Amigos. Saudações de paz, meus irmãos, tudo bem? Boa tarde a todos. É uma alegria sempre estar aqui com vocês nesse sábado. Hoje tá a cara de São Paulo mesmo, sol com garoa, a gente não sabe se vai esfriar, se vai esquentar. A previsão é de uma noite mais fria. Pastor Edilson, é uma alegria estar com o senhor, pastor Flaviano, e hoje o tema é muito interessante, eu acredito que vai ser edificante para muitas pessoas, haja visto que é um tema bem abordado nas escolas dominicais. É lógico que é um tema que muito desperta as pessoas que gostam e são leitores da Palavra de Deus, estudam a Palavra de Deus. Mas você aí vai aprender muito, vai ser edificado e Deus vai falar com você através desses homens e ministros que estão aqui nesta tarde. Deus abençoe. Pastor Edilson, saudações de paz. Glória a Deus, como disse aqui meu amigo, pastor Flaviano, nas lindas palavras, chegando. Tarde maravilhosa, bom estar com vocês, pedindo carona para entrar aí na sua casa, no seu lar, no seu carro de aplicativo, você que está trabalhando aí, nesse momento ouvindo aí esse podcast, que de uma forma legal vai abrilhantando o seu dia, o seu trabalho. É muito bom estar aqui essa tarde. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor alcance sua casa, sua família sempre. Hoje, nessa tarde, eu quero pedir a você, dê um like, compartilhe, se inscreva. Quando você se inscreve, o algoritmo do programa entende que esse programa ele é relevante e aí ele faz uma distribuição, né? Fazendo com que alcançamos mais pessoas e que esse programa traga elucidação, vida, que as pessoas recebam aí nos seus confortos do lar, no seu trabalho. Hoje o nosso tema, como diz o pastor Paulinho, é muito forte. Teologia esfria o crente? Essa é uma pergunta que está aqui e hoje nós vamos falar muito sobre isso. E aí, para esse assunto, nós recebemos aqui dois gigantes, dois homens abençoados, jovens, novos, mas que têm vindo fazendo um trabalho brilhante aí na área da teologia. Eles são aqui da nossa sede, o Campo de Madureira de Carapicuíba. O evangelista Lucas, uma benção ele é um dos diretores aqui da UMADEC do campo, né? Trabalha com os jovens e nessa tarde maravilhosa nos dá o prazer de estar aqui. Também está conosco o Jadiel, o presbítero Jadiel, né? Não, presbítero não. Mas tá chegando. Ungido ao vivo. Cada lugar que eu vou me consagra alguma coisa. Consagrado. O diácono Jadiel, Diácono Jadiel, futuro presbítero, que já casou, né? Parabéns aqui até no ar. Já casou, daqui a pouco é presbítero. São dois jovens novos que têm se dedicado ao trabalho do ensino, à obra do ensino, fazendo um bom trabalho. Lucas, é um prazer enorme ter você aqui. Seja muito bem-vindo, viu? Paz do Senhor Jesus. A paz a todos os ouvintes. Quero agradecer o convite por estar aqui. Flaviano, Paulinho, conhecendo aqui hoje. Obrigado, viu? Obrigado. E o pastor Edilson, né? Pastor Edilson é parceiro, amigo, irmão. Isso amado. Mesmo, Lucas. E uma felicidade, que alegria estar com vocês e espero que os irmãos que estão nos ouvindo sejam edificados para a glória de Deus. Amém. Pastor Jadiel, também é bom ter você Diácono, aqui. pastor, presbítero, anjo. Vai chegar apóstolo, será ainda não? Daqui a pouco tá tudo certo. Será? É bom ter o Jadiel aqui. Jadiel, é muito bom ter você também aqui essa tarde. Obrigado, feliz em retornar. A gente veio aqui outra vez, né? Isso, fez uma verdade. Bagunça aqui. Né? Foi bem legal. Prazer em conhecer o pastor Flaviano, pastor Paulinho aí, varão de fama. Pastor Edilson, nosso amigo. Os homens voam aí. E é muito bom ter vocês aqui essa tarde. E a gente vai começar com algumas perguntas. Eu quero deixar aqui com os ouvintes que vocês entrem aí, façam perguntas, né? Aproveitem aí, porque tem bastante homens aqui para responder. Tem esses dois garotos aqui, tem mais os dois companheiros aqui, e eu vou falando a pergunta de vocês para eles. Isso aí.
A pergunta aí, que é o nosso tema. A teologia esfria o crente? Como vocês pensam nisso? Vamos começar trabalhando nisso. Isso aí, Jadiel. Começar ou Paulo começa? Pode. Pode começar? Essa pergunta ela tem várias respostas, né? Ela pode ser dita sim e não, dependendo do contexto que ela está posta. Sim. Né? Teologia esfria o crente? Sim e não. Depende. Né? Depende do contexto que a gente está aplicando. Como assim contexto? Ela pode esfriar, e aí eu faço recurso de uma frase do R.C. Sproul, que é um pregador, teólogo. Ele fala assim: todo cristão é um teólogo. Sim. Ninguém pode evitar teologia. Teologia em sentido básico, tem várias definições de teologia, mas teologia no sentido básico é como o meu entendimento de Deus se reflete em toda a realidade. Então, toda pessoa que pensa um aspecto transcendente na divindade, ele está fazendo teologia. Até um ateu faz teologia quando nega a existência de Deus. Ele tem que pensar acerca de algo que ele tem que negar. Imagina que eu olho para essa garrafa e falo assim, ela não existe. Eu já estou apontando para ela, dizendo uma negação daquilo que eu apontei. Entendi. Então, um teólogo em sentido, melhor dizendo, teologia, todo mundo faz, até o ateu faz. Então, teologia, o Sproul fala que todos somos teólogos, e a questão é, nós não podemos fugir da teologia, e a grande questão é, se nós somos bons teólogos ou maus teólogos. Se tem teologia boa e teologia má. A teologia má esfria, a boa aviva. Então, são duas respostas intercambiáveis, depende do contexto, mas, sendo bem rasteiro, já vai ampliar, que tem uma falácia, né, dentro do texto de 2 Coríntios, fala que a letra mata e o espírito vivifica. Tem uma contestação histórica também. Tem gente que fala que teologia é falar difícil com palavras mais difíceis ainda, né? Ser teólogo é falar coisas difíceis que ninguém entende. Mas a arte do teólogo é a clareza. Se teologia não der clareza, ela não é feita de boa maneira. Então, em certo sentido, ela é esfria quando ela é feita de má, quando ela é mal feita. Quando ela é bem feita, ela aviva, ela esquenta, ela renova, né? Então, sim e não, dentro desse contexto, né, Jadiel? Toda vez que alguém se esfriou na história da igreja, foi porque fez má teologia, né? Sempre foi assim. E pegando essa carona aí sobre essa questão de bons teólogos e maus teólogos, né? É isso que define. E hoje a gente vive um contexto de mais má teologia do que boa teologia, né? E por que tem se esfriado? Por causa disso, né? Nós deixamos a nossa teologia ser envolta em muitas outras teologias que têm esfriado a igreja. Então, teologia esfria o crente? Lógico que esfria. Esfria. Quando o crente faz a teologia de maneira errada. Agora, quando ele sabe, quando ele conhece, ele não vai esfriar, né? A fé fortalece. Eu tava conversando com meus alunos hoje, falando pra eles que existem coisas que depois que eu estudei teologia, levantaram questionamentos pra mim. E esses questionamentos não me fizeram deixar de crer, mas fizeram crer ainda mais. Olha. Porque eu comecei a perceber duas coisas. Primeiro, que Deus ele é tão misericordioso que ele me permite questionar. E segundo, Deus ele estruturou tão bem as coisas que ele criou que a gente consegue fazer uma pergunta e achar uma resposta ao mais naquilo que ele estruturou nas coisas criadas. Então, se a gente pensa dessa maneira, a gente se protege de esfriar. Geralmente, quando alguém se esfria por fazer teologia, é uma pessoa que fecha a mente e não consegue fazer perguntas, né? E o grande propósito da teologia, a frase até que o Lucas fala, não é dar as melhores respostas, mas fazer as melhores perguntas. E sempre lembrando que o teólogo, ele só é teólogo quando ele serve a igreja, né? Houve um grande teólogo, um pastor, durante ali o tempo do nazismo, o Dietrich Bonhoeffer, e ele dizia, né, que mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos. Então, a mente teológica, ela só é uma mente teológica de verdade quando ela funciona no corpo. Se ela não funciona, ela é só mais um teórico da religião, mas não é um teólogo. Então, a boa teologia ela é feita assim. E aí, pastor, só adicionando o que o Jadiel propôs, a grande questão do contexto onde surge essa pergunta, teologia esfria o crente, surge dessa ideia de que você pega o seu jovem, o pastor que está nos acompanhando, o líder da igreja, e manda para teologia. E aí, quando ele volta aquele que não tem relação mais com a igreja, que é o que o Jadiel falou. Ele não consegue, ele é um crítico da igreja, no sentido
negativo, existe a crítica positiva, a crítica negativa. Ele é alguém que não vê amor, não entrega comunhão, a mensagem dele não traz transformação, ajuda. Então, ele não é uma mente teológica que serve um corpo eclesiástico. O Van Hooser, que é um teólogo também, que ele empresta essa frase do Dietrich Bonhoeffer, ele fala assim, né? Mentes teológicas pertencem a corpos eclesiásticos e mais. Um teólogo que não pertence à igreja é como se fosse uma alma penada. Ele é uma alma penada, é um fantasma, é um Gasparzinho, né? Porque ele não tem um propósito de servir a igreja. Então, a gente tem a pergunta: teologia esfria o crente? Tem duas respostas. Ela antecede uma pergunta: que teologia nós estamos falando? Uma teologia boa? Uma teologia ruim? Rapaz, o negócio começou pegando fogo. Deixa eu fazer até um adendo aqui, não com relação ao tema, mas quebrar gelo aqui, né? Eu tô me sentindo um leão na cova de Daniéis aqui. Rapaz, o negócio aqui tá diferenciado hoje, hein, pastor Edilson? O negócio começou pegando fogo hoje aqui, Feliz rapaz. por ouvir, né, a maturidade dos irmãos teológica, e eu tô aí engatinhando aí nesse mundo, né? Tenho servido a Deus na minha igreja já há muitos anos, né? Eu tô no mesmo ministério há 24 anos, mas é interessante que nós passamos, né? Nossa denominação passou por uma reforma doutrinária nos últimos 10 anos e eu participei de tudo isso, né? E ao participar de tudo isso, eu vi o quanto era importante a dedicação no estudo da Bíblia, no estudo teológico, de conhecer realmente aquilo que o texto sagrado está dizendo. Não aquilo que acharam que o texto sagrado está dizendo, mas o que o texto está dizendo. Eu gosto muito do pastor César Cavalcante, que ele fala isso: olha, vai pelo texto. Segue o texto, o que o texto está dizendo vai estar claro para você ali. Verdade. E você vai perceber tudo isso. Ser feliz em receber os irmãos e louvar a Deus pela vida de vocês, viu? Vamos lá, pergunta. Eu estava aqui anotando algumas coisas mais cedo, né, e pensando, né? Sim. E sobre essa questão que vocês abordaram, ou mais especificamente o Lucas, sim, de existir esses fiscais da teologia, né? Eu conhecia um rapaz que ele fez teologia da nossa denominação há muitos anos atrás e ele começou a fazer isso. Todo mundo que ia pregar, ele começava a querer criticar. E, não, porque falou isso, porque falou errado. Não, porque fala de contexto. Não, porque isso. E ele começou a virar, de fato, um crítico, assim. E eu falei pra ele, um exemplo. Quando um faixa preta de artes marciais vai pra rua, ele sai batendo em todo mundo? Não sai. Então eu dei esse exemplo pra ele e falei assim: olha, como você aprendeu teologia e tá mergulhando nesse mundo, que não seja pra você ser um crítico. E eu queria que vocês abordassem um pouco mais essa questão da crítica da teologia nas igrejas, que essa separação de um coração, porque eu costumo dizer que isso tem a ver com o ego também, né? Tem a ver com o ego, com o orgulho, que a Bíblia condena como uma raiz de muitos males. Mas queria que vocês falassem um pouco sobre isso e qual a sensação de vocês dentro dessa separação entre fazer a teologia e a aplicabilidade para a igreja local. Eu levanto a bola, você cabeceia. Pode ser? Ai, que legal. Então, é interessante porque isso aí é uma experiência que é muito comum, né? Um dado: seminário teológico é onde menos se lê Bíblia, né? Os alunos do seminário teológico, eles leem muitos livros, isso é muito bom, mas eles têm pouco conhecimento bíblico. Então, quando chega um cara à Bíblia, é engraçado no seminário teológico isso. Outro ponto é essa questão da crítica, né? Até os irmãos reformados, eles têm um termo pra isso, né? Que é a fase da jaula, né? Que é quando o cara ainda tá preso naquela jaula dele e ele quer questionar tudo. E é comum, é normal, acho que é uma fase que às vezes, dependendo da pessoa, é até necessário ela passar por isso pra Deus quebrar ela, né? Porque quando o cara chega nesse ponto, é o ponto que Deus vai quebrar ele, né? Ele vai aprender a ser humilde, né? Mas é interessante porque esses irmãos, eles faltam alguns conceitos para eles, e isso mostra o quão imatura a teologia deles está. Existe uma coisa na teologia, especialmente na interpretação bíblica, chamada interpretação de multiperspectiva, ou, em outros termos, teologia sinfônica. A teologia sinfônica pensa da seguinte maneira: uma sinfonia é feita de vários instrumentos, cada um toca ao seu modo, mas todos juntos compõem uma bela música, uma bela melodia. A interpretação bíblica, ela tem que ser sinfônica, ela parte de muitas perspectivas. Da perspectiva do texto, considerando intenção do autor, considerando o público original, considerando a estrutura literária. A gente tem também a perspectiva da tradição, o que a tradição acredita, que às vezes atrapalha, às vezes ajuda. A gente tem a perspectiva da experiência pessoal da pessoa. Existem algumas coisas que só a experiência vai dizer.
Então, às vezes, eles perdem isso, esse feeling, esse sentimento, essa sensibilidade de entender que existem muitas perspectivas na teologia, e lógico que isso é um caminho que, dependendo de como você entende, pode se tornar perigoso, pode andar na beira do abismo, mas se você for maduro o suficiente para entender que existem várias perspectivas, você fica menos crítico, porque você entende que o irmão está trazendo a perspectiva a partir do que ele quer aplicar para a igreja. Eu estava na reunião de obreiros, não posso falar qual que fosse, senão vou entregar quem pregou. Mas uma das reuniões de obreiros, um pastor do campo de Carapicuíba pregou. E ele pregou contextualmente, ele pregou errado, considerando o texto, que o texto fala e tal, ele pregou errado. Mas quando você pensa na aplicabilidade do texto e o que ele quis dizer, ele acertou. Então eu até estava do lado do Lucas, eu falei assim, Lucas, como é que a gente questiona agora essa pregação? Porque ele acertou no ponto que ele queria chegar. Ele pode ter errado um ponto ou outro, um termo ou outro, uma situação ou outra no texto, mas ele acertou a aplicação do texto. Então vou anular a mensagem do cara porque ele não considerou algumas coisas, né? Para o pastor Davi, né? A gente, quando vai pra doutrina, é engraçado que teve uma vez que a gente foi, o pastor Davi fugiu da mensagem e começou a falar e parecia mais que Deus estava usando ele para falar. Aí depois ele falou pra gente, ô Lucas, Jadiel, rapaz, eu tentei entrar no texto ali e só que o Espírito Santo me levou pra outra coisa e tal. Eu falei assim, pastor, não bota a culpa no Espírito Santo. Falei brincando, né? Que ele fugiu muito do contexto e tal, mas assim, a gente entendeu que Deus levou ele a uma aplicabilidade que fazia com que a igreja entendesse o que Deus queria dizer. Então não posso negar isso. Se eu negar isso, eu tô negando a ação do Espírito. Certo. Na pregação, no fazer teológico, né? Porque pregação é um fazer teológico. Sim. E na vida da igreja isso é muito. Então esses irmãos que são assim extremamente críticos, eles precisam dessa maturidade para perceber como é que o Espírito Santo atua. O Martin Lloyd Jones lá no Pregação e Pregadores, ele tem um episódio que ele conta que ele iria numa rádio, e aí chamam ele pra pregar na rádio e ele fala assim, beleza, vocês têm um tempo pra eu pregar. E se no final do tempo o Espírito Santo descer e me tomar, vocês vão continuar o programa ou vão parar? Entendeu? Então tem isso, um homem um homem de uma denominação que a gente critica muito, que é um presbiteriano, pastor presbiteriano, que as pessoas dizem que não crê, né, nessas coisas, mas ele falou isso. Então acho que tem esses pontos aí que a gente tem que colocar pra poder alcançar essa maturidade teológica. Eu vou só adicionar aqui, né, ao mestre, ele falou muito bem, né, já adicionou bem. Eu acho que a dosagem, ela é muito importante. Na medicina, nos fármacos, né, se usa essa frase que é quase que batida, mas ela é válida. A diferença entre o veneno e o remédio é a dosagem, né? Então se você tomar... é um dipirona, toma 10 pra você ver se vai fazer mal. Então eu acho que a dosagem, né? Quando a dosagem vem pra esse jovem ou pra essa pessoa que se delicia ou bebe dessa água das escrituras, ela pode ser nociva ou não, ou ela pode ser fazer bem ou não. Mas teologia pode fazer mal dependendo da dosagem e da fonte ou daquilo que ela é proposta. Qual é o propósito que ela dá, né? E pensar em questionamento é válido. Aliás, teologia se faz dentro dos questionamentos. É muita ignorância ou esnobismo teológico, como diz o C.S. Lewis, a gente pensar que teologia não se faz na pluralidade. Olha que eu falei pluralidade, não pluralismo. Diferenciar. Pluralidade é a gente ver a perspectiva ou as diferenças que nós temos na pele. Olha o tom de pele aqui, ó. Como Deus pintou a gente muito bem, né? Uns são mais claros, outros amarelos, outros são negros. Uns têm cabelo, outros inteligência. Outros não têm cabelo, né? Até faz uma colocação dentro disso que você tá falando, Lucas. Sim. Interessante. Eu pastorei uma igreja aqui em Carapicuíba há 5 anos. E eu recebi um pastor de outra denominação. Sim. E sempre quando você recebe alguém de outra denominação, dependendo da denominação que você recebe, sempre tem ali algumas divergências, né? Perfeito. Questões doutrinárias, questões de costume, ensinamento. E eu vi que ele se apegou só àquilo que ele não concordava, aquilo que ele não achava bom. Eu falava, pastor, sentava com ele, ficava até altas horas, pastor, vamos focar naquilo que a gente converge, não naquilo que a gente diverge. Porque o que a gente diverge enquanto denominação não vai levar a gente a lugar nenhum, vai levar a gente à separação. E a Bíblia nos ensina a gente estar unido no corpo de Cristo. Perfeito. E aí ele ficou 1 ano, ficou 2, até que um belo dia ele entendeu e falou, não, pastor, o que eu quero é isso, o que eu faço é isso. E aí várias coisas que ele queria implantar e que na nossa denominação não caberia. E aí eu falei, pastor,
o senhor segue seu caminho. E ele falou, entendeu tudo isso, falou, olha, eu vou seguir meu caminho e vou ser feliz, e Deus abençoe, e saiu na paz, e foi pra antiga denominação que ele estava, onde ele tinha essas práticas e tudo aquilo que ele acreditava de forma teológica. Então, pastor, só pra mim terminar o meu raciocínio rapidamente, pluralidade é o aspecto plural de Deus é trino, Deus é plural, Deus é um em essência, 13 pessoas, né? O aspecto do Espírito, o aspecto do Filho, o aspecto do Pai são pessoas em uma essência. Então existe uma pluralidade de teologias. Nós poderíamos falar de teologias, não de teologia. Então existem várias teologias. Tem um evento em um texto de Lucas 24 que fala que os 2 discípulos de Emaús estão caminhando e eles estão conversando. A palavra no original é homilia, né? Conversando, discutindo, que é uma matéria, né? Homilética. Certo. Falar ou discursar, aprender. Então, homilia, eles discutiam entre eles. Então, teologia se faz na pluralidade de ideias. Teologia se faz nas divergências. Teologia faz nos contrapontos. Teologia é eu falar uma coisa e você e a outra. E a gente entra num senso comum ou acontece como Paulo e Barnabé, né? Vai para um lado, eu vou para outro. Você prega lá, eu prego aqui. O que a gente tem que pensar, e respondendo a pergunta do Flaviano, é que quando nós fazemos teologia, essa discussão, ela não é para degradar a igreja. Ela não é para dividir a igreja. Ela não pode proporcionar o descrédito do outro. Ele não pode deflagrar a imagem do outro. Eu não gosto desses debates, me perdoem, os irmãos. Eu acho que os debates eles são válidos, eles são bons, mas em certa medida, quando eles não são bem dosados, eles criam esse aspecto de uma pluralidade que não leva à convergência. Tudo bem que uma ideia vai sobrepor a outra e não tem problema, mas teologia se faz nos questionamentos. Seria uma polarização extrema, né? O extremismo ele leva para a morte. Todas as vezes que nós vemos extremismo na Bíblia, leva para a morte. Isso não quer dizer que os falsos profetas não devem ser condenados, que a má teologia não deve ser apontada. Nós vemos isso na Bíblia. João escreve uma carta pequena, mas robusta, dizendo sobre Diótrefes, que tá dando problema para a igreja, e ele escreve. Ele tá divergindo, ele tá destoando, usando o termo de teologia sinfônica do Poiters, que o Jadiel citou, ele tá destoando nessa orquestra de Deus da teologia. Ele tem que ser tirado, ele tem que ser chamado a atenção. O maestro, o Moza, lá na sede, se ele tiver ele tá ouvindo um tom, ele chama aquele músico e fala, ó, tá desafinando, precisa afinar. Mas não, eu quero tocar assim, então toque solo, porque aqui você tem que tocar afinado conosco. É plural, mas não é. É pluralidade, mas não é plural. Muito bom. Meus irmãos, eu quero mandar aqui a paz do Senhor, pastor Davi, pastor Jasson. Pastor Davi provavelmente deve estar ouvindo ou posteriormente vai ouvir. Os nossos irmãos do campo, a minha esposa, meus filhos. Deus abençoe. Aí, falando aqui, para passar aqui a palavra pro pastor Paulinho, que ele tá sedento aqui, está cheio aqui, rapaz. Se souber responder, o pastor não diz responde, hein, pastor? Não, aí nós vamos fazer um bolo para responder. É isso aí. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a palavra, que tem um ouvinte lá do outro lado que ele deve estar até querendo ouvir essa resposta. O significado da palavra teologia. Teologia, para ele entender lá o que tanto se fala de teologia. O que é teologia? Que tem um irmão lá que ele não tem ideia do que a gente está falando. Aí eu gostaria que vocês caminhassem um pouquinho sobre essa fala. Teologia, né? Quer que eu fale? Você é o cara do grego, vai lá. Não. Teologia, se a gente for olhar para a palavra etimológica, né? Etimologia é a ciência que estuda a raiz das palavras, né? Então, etimologicamente, a palavra Theos e logia, né? Que é Theos é Deus ou divindade. A gente pode falar da divindade. E logia, que é discurso, que vem de logos, né? De legem, que é discurso, palavra, estudo, discussão. Então, é um discurso acerca de uma divindade, na sua palavra geral. Teologia, tá? Theos, logia. Então, teologia é um discurso sobre a divindade. Aí, quando nós recortamos falando teologia cristã, aí a gente tem que olhar para a revelação que Deus fez sobre ele mesmo. Sim. Paulo diz em Romanos que ele auto se revela a partir de pelo menos 2 livros. A teologia geral, que nós chamamos de teologia geral, ou revelação geral, e a teologia especial, revelação especial, que é a palavra de Deus, que se desemboca ou tem o seu maior ápice na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a palavra encarnada, né? E o verbo se fez carne, né? Então, teologia cristã, aí a gente já faz outro recorte, quer dizer, o estudo da revelação de Deus. Aí a gente pode estudar a revelação geral ou a revelação especial, que é a palavra de Deus. Quer adicionar, Gideon?
alguma coisa. A palavra teologia, né? Só adicionando a questão dos livros para os irmãos ficarem confusos. Como assim 2 livros? É o livro da natureza, né? Perfeito. E o livro da revelação, que é a palavra. Então a natureza prega, Romanos 1:20. O né? Salmo 19, né? Salmo 19, né? As coisas criadas. E o termo fala assim: um dia discursa pro outro. Um dia prega pro outro, né? Isso. Um Esse abismo chama outro abismo e revela a glória de Deus. Um texto que as pessoas usam errado, né? Aí ela tá falando disso, da glória de Deus. O Salmo 19 é essa revelação geral. Fala assim: um dia discurso pro outro. A ideia é essa. Claro que ele tá usando uma linguagem simbólica, mas é como se fosse o dia dizendo hoje, ó. Nós estamos acabando com a minha pregação hoje, ó. Amanhã, pregue novamente. Então o céu revela a glória de Deus e um dia discursa pro outro sobre essa beleza. Isso. Né? Então você tem uma revelação geral e uma revelação proposicional, uma revelação de ideias, uma revelação especial, que é a palavra de Deus, que está escrita em português, que precisa ser interpretada e por isso que você precisa fazer teologia. Teologia é o estudo dessa revelação de Deus, seja ela geral, mas mais especificamente a revelação escrita. Isso torna o ateísmo incoerente, né? Porque se a natureza revela que existe alguma coisa, o ateu ele é incoerente nisso. E o próprio ateu ele precisa acreditar que alguma coisa ordena tudo, mesmo que não seja uma divindade. Mas aí ele fala, não, mas são as leis da física. Tudo bem, eu aceito isso. Mas as leis da física acabam se tornando divindade pra ele, né? Por isso que o Lucas falou até no começo, que até um ateu é teólogo, né? Então, esses pontos aí são importantes pensar sobre teologia. Acho que teologia é isso. Muito bom. Queridos, minha fala hoje ela é muito sintética. Acho que os irmãos têm sido muito plenos aí na sua diretos e objetivos. Eu sempre tento falar a nível daquele que nos ouve, né? Sim. Porque tem muita gente simples, muita gente que não tá inteirada no assunto ainda, e a palavra teologia assusta no meio pentecostal até hoje. Uma das primeiras falas que eu ouvi falar sobre teologia foi exatamente 2 Coríntios 3:6. A realidade de que, né, nós somos ministros de um novo corpo e tal, e depois fala letra mata, só pega essa parte do texto e fala letra mata, o espírito que vivifica. Então eu fui muito bombardeado. Eu comecei cedo a falar da palavra aí por aí, e foi no ministério de vocês, inclusive do Criança Madureira. ainda. Criança. Eu tinha apenas 8 anos de idade quando tive o primeiro convite para sair para pregar. E foi num culto com irmãs. E eu me lembro que eu fiz uma salada teológica naquele texto. Eu lembro o texto, lembro o contexto e a aplicação. A aplicação foi muito feliz, mas a interpretação do texto foi muito, muito genérica e até contraditória, diga-se por sinal. Mas o tempo vai fazendo a gente amadurecer. Dentro dessa temática, só para ser bem simples e direto, a dificuldade que eu tive de quando falei vou estudar, vou me aplicar, vou amadurecer, foi muito grande a partir dos líderes já. Então tinha essa ideia, mas você vai perder a essência, você vai perder a simplicidade, vai perder a unção, vai perder a graça. Eu falei, então não vou fazer. Que é tão difícil conquistar. A graça é de graça, mas as outras. Né, eu jejum um dia, leio um livro, acabou a graça, acabou a unção. Então tinha essa dificuldade, porque a nossa liderança, de alguma forma, no geral, o meio pentecostal, ela tinha uma certa. Até para você ministrar, se você falasse palavras difíceis, quantas vezes fui zombado, ridicularizado, porque queria falar difícil. Não é falar difícil, a frase que vocês falaram é perfeita. A teologia, ela te ensina isso, ela te modela para falar em outro nível, e qualquer livro, né? Acho que todo mundo que lê um livro, ele acaba pegando um outro nível de cultura. Onde eu quero chegar é que isso dificultou. E acho que vocês são jovens teólogos, nós somos, eu tô na meia idade, sei lá quantos anos vocês têm, parecem mais novos. Nessa ideia, é muito difícil até hoje, como vocês sentem essa geração, esse tempo presente para aplicação desse interesse, né? Esse despertar, melhor dizendo, de interesse teológico para nossa geração. Porque eu não sei se ainda tem essa resistência. Eu acho que eu ultrapassei essa camada, então eu não consigo observar muito. Mas vocês sentem que ainda existe essa dificuldade de aplicação teológica dentro dos sermões para essa geração? Quando a gente vai falar, eles já é mais aceita, não é? Ou tem uns que nem se interessam porque tem esse medo ainda? Começar, Júnior? Acho que é legal a gente, primeiro, a ideia do 2 Coríntios 3:6, né? Verdade. Porque eu queria que você falasse, porque eu já é da teologia bíblica, né? Ele fala melhor. 2 Coríntios 3:6, só para quem tá nos acompanhando, é aquele da onde se extrai
o pastor Paulo falou aí, da onde se extrai a ideia de que teologia esfria porque a letra mata. E o espírito vivifica. E eu então, acho que isso... jejua a hora e não vai ler nada não, porque senão você vai ficar frio. Isso aí começou com um grande pregador, infelizmente, assim, que acendeu. Eu na época, eu tava participando e foi num grande evento, ele soltou essa, mano. Aí a geração inteira foi prejudicada por uma interpretação errada. Eu acho que a gente tem que começar pela interpretação para responder. A minha infância e adolescência na igreja, assim, mais a parte da adolescência, isso era muito falado. Aqui em Madureira mesmo, que eu estou aqui não podia ver o cara falando uma palavra grega. Se o pastor falasse alguma coisa diferente de que todo mundo não está acostumado a falar, não, aquela mensagem ali, o cara falou um monte de coisa de teólogo lá que a gente não entendeu nada, por uma ou duas palavras que ele falasse. Sim, Então era feito como se fosse um monstro. Né? Primeiro tem uma dificuldade da interpretação, né, desse texto. Segundo, um contexto que o senhor bem colocou, depois vou explorar ele, que é um contexto que negativiza a ideia do estudo, do ensino. E hoje nós sofremos, só que um parênteses, depois eu vou ampliar isso, nós sofremos com poucos professores na academia. Isso, nós estamos voltando agora a CONAI, que é o professor Marcos Luciano que veio aqui. Sim. Ele citou isso no domingo no EBD e falou, a CONAI ela é um documento que trata das diretrizes do ensino educacional do país. E a maioria dos profissionais que estão lá não tem uma mentalidade cristã. E isso é resultado do afastamento da igreja da academia, ou seja, da universidade. Tiramos o nosso de lado da universidade, quem é que tomou as universidades? Aqueles que não são cristãos e são aqueles que estão modelando o meio e o modo de pensar e como aprender e ensinar no Brasil. Então é o perigo. Mas o Jadiel vai falar e depois eu amplio mais. Acho que tudo bem, né? O livro aumenta o vocabulário, isso é muito bom, mas acho que no púlpito tem coisa que não é necessária, né? Às vezes a gente quer falar uma palavra grega e não faz sentido, né? Jadiel, eu falo que o púlpito não é um laboratório teológico. Não, lá o laboratório é o Jadiel. Eu mando o áudio. Jadiel, ouve isso aqui. Aí ele ouve as minhas besteiras, ele ouve a minha. No púlpito não é laboratório teológico. Tem que ir com o bolo pronto, não pode ir com os ingredientes. Opa, falou de bolo, mais fácil. E aí isso que o pastor Paulinho falou é interessante, que tem que simplificar mesmo. Você não pode querer fazer difícil, porque os irmãos estão lá para ouvir o que aquilo vai servir para a vida deles. E você tem que considerar isso. Mas em relação a 2 Coríntios, é interessante que, cara, eu fico indignado que as pessoas não leem o texto inteiro, né? Mas Paulo, ele tá falando muitas coisas ali, né? Falando sobre carta de recomendação, ele tá defendendo seu apostolado. E quando ele fala a letra ali, né? Não, a gente não dá pra dizer assim direto. Não, a letra ali é a lei, né? Tem que ir com calma, né? Porque a lei é ruim? Não é. Romanos 7, senão ele entraria em contradição, porque ele fala em Romanos 7 que a lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom, certo? Então o que Paulo está questionando ali com os coríntios é a exteriorização da lei, ou seja, você trabalhar a lei de maneira só exterior, né? Uma coisa prática aqui, a questão de usos e costumes. Cada igreja tem os seus usos e costumes, isso é respeitável. O problema é quando a igreja faz disso um manual de fé e prática. Uma coisa que é um termômetro para saber a espiritualidade da pessoa, né? Entendi. Eu tava vendo até o vídeo do assim, por acaso eu vi, passou para mim lá o vídeo do pastor Marco Feliciano falando nos Gideões. Ele falou, eu já falava sobre isso há muito tempo, que as pessoas, quando começou a apertar muito isso, os jovens começaram a sentir esse peso, né? E os jovens se afastaram, acabaram os grandes eventos, todo mundo se esfriou porque estavam mais preocupados com essas coisas exteriores do que com a verdadeira vida cristã, né? E o que Paulo está dizendo é isso, olha, vocês estão mais preocupados com a lei exterior do que com a lei interior. O coração de vocês precisa ser circuncidado, precisa ser transformado pela lei, ela não pode ser uma coisa só exterior. Então é nesse sentido que Paulo fala que a letra mata. E aí a gente pode dizer que teologia esfria aí também. Porque quando você faz tudo ser exterior, ela vai te esfriar e vai te matar. Porque você vai viver de aparência. Paulo aos Colossenses não começa a falar, olha, que ninguém julgue vocês pelas festas, pela lua nova, pela comida e tal. Em Romanos também ele fala isso. Ele vai dizendo, olha, tudo isso tem aparência de piedade. Parece que vai refrear a carne, mas não vai ter efeito nenhum. Então, a letra mata no texto é a lei exteriorizada mata.
né? Aí por isso que ele fala, mas o Espírito vivifica. Mas quando você torna ela interior, quando ela se faz viva na sua vida prática, então você ganha a vida pelo Espírito. Ó, o chefe aí. Maravilha. O chefe chegou. Ah, chegou... Eu acredito que essa aplicação é o que Jesus fez lá com a mulher samaritana, né? Ela tinha uma lei ouvida, Sim. Muito bom. e aí ela acaba aqui tomando impacto nisso e não tem discernimento para aplicação. Perfeito. Jesus interioriza isso nela, dizendo, não, os verdadeiros adoram agora e a hora é chegada. Nessa realidade, acho que Jesus ele aplicou a teologia prática para ela, porque essa é a ideia do teólogo, né? Ele trazer praticidade para uma vida de fé e maneira de viver. Jesus, eu gosto de sempre usar as histórias dele, porque ele sempre aplicou teologia sem falar da letra, né? Sim. A prática dele, naquele ato da mulher adúltera, por exemplo, todo mundo tava com a lei na mão, Sim, verdade. simbolizando a pedra pesada, né? Que era a lei. Sim. Jesus, ele de forma muito simples e sutil, aplica uma teologia, soterologia, né? Na vida da mulher, falou, você só pode ir, não peca mais. Porque tem oportunidade para você. E nos fariseus, para mim, é o maior efeito ali, não é nem na mulher. Porque a mulher, a partir do momento que Jesus se apresenta, ela já sabe que tem defesa. Mas os fariseus não imaginavam que a defesa da mulher também seria defesa para eles. Defesa que não foi, na nossa interpretação geral, né, pentecostal, ali parece ser uma acusação de Jesus. Mas o camarada deixar a pedra e ir para casa pensar sobre o que ele fez, para mim é muito mais profundo. Sim. E é muito mais, é uma defesa moral no cara para ele pensar. Jesus podia falar, quem não tem pecado, ele não falou, você tem, larga a pedra, né? Então dentro dessa ideia, acho que você falou aí, eu penso uma teologia nesse caminho, mais aplicável, mais prática, e sobre uma dificuldade que nós temos também. Essa ideia de frieza, pastor Edilson, não vem de hoje. Verdade. Que o camarada lê ou estuda e já fica frio. Tanto que não só na teologia, mas na academia, nas universidades. Muitos dos nossos jovens não alcançaram a universidade porque líderes falaram, se ir para a faculdade vai desviar. Então nós temos uma dificuldade, eu acho que com um sistema que não gosta que as pessoas evoluam. E aí vai uma dica para você jovem, adolescente, irmão, que parou no tempo, né? Talvez por essas experiências. Acho que vale a pena você continuar servindo a Deus e você crescendo em graça e conhecimento. Seja ele o conhecimento secular para sua vida profissional, porque isso também prejudicou muitos pais de famílias que tiveram que trabalhar, né, em outras áreas que não precisavam de ter um diploma, por exemplo, porque eles não queriam perder a fé. Olha o nível de evangelho, desculpa o palavreado, mas chulo, que não dá a condição da pessoa crescer como, por exemplo, um advogado, um psicólogo. Até hoje a psicologia se falar assim, eu sou crente, estou estudando psicologia. Misericórdia. Demonizou, Demonizou, essa palavra que eu estava procurando. Então, uma das perguntas também, quando nós estamos nesse nível ainda de aceite, como você falou, acho que o maior problema para dar continuidade são os professores. Sim. São pessoas que não se aplicam. Sim. Existe essa falta de investimento na área teológica pelos ministérios, e eu tô falando ministérios, pelos ministérios, porque não é fácil, né, pastor? O senhor está formado na sua área. O senhor tem que fazer esse investimento individual, não é? Sim. Teologia ajuda a igreja. Sim. Ajuda o evangelho. Eu acabado de ver o pastor vice-presidente falando aí. Parabenizando. Que o Jadiel e o Lucas vêm ajudando muito no trabalho. De forma geral. Falta? Vocês acreditam que falta? Porque eu vejo essa necessidade de mais mestres, mais ensinadores. Tem muita gente interessada, mas quem está ensinando, às vezes, só vai na escola dominical. Sim. E aí... Fica difícil, né? Só voltando na sua resposta, né? Complementar o que o Jadiel falou e a gente responde essa, né? A questão da... você falou, será que isso é aplicável? Hoje a teologia é aplicável, né? O Alvin Plantinga, que é um filósofo cristão, parafraseando ele, fala assim, que a arte do teólogo, ele fala que a arte do filósofo, né? Mas a arte do teólogo é a clareza, né? Então, justamente só para reforçar de que a teologia, quando ela vai para o cristão, o teólogo, ele vai trabalhar o texto, ele vai fazer a exegese, um termo dos reformadores, né? Orar e labutare, né? Ore e trabalhe no texto, vai orando, trabalhando no texto, para que quando você chegue quando você estiver diante da sua plateia ou diante do seu público, isso seja claro, soe claro. Então a teologia nunca é esse afastamento, né? A gente não pode fazer uma dicotomia entre teologia e clareza, não existe isso.
Quando nós fazemos isso, justamente estamos indo contra a ideia do que é a palavra de Deus. Aliás, o Novo Testamento, ele é escrito no grego mais básico, que é o grego koiné, que é de comum. Então a Bíblia ela é tão espetacular que ela é escrita dentro de um contexto num grego muito fácil para a época. Para nós ficou difícil por conta do lapso do espaço temporal, são 2000 anos de história, né? Mas o grego é comum, então não dá para pensar teologia, pregação, ensino que esteja deixando obscuro. Tem que deixar e dar clareza. É assim, Jadiel? A própria revelação verbal de Deus, né? Por exemplo, eu sempre pergunto pros alunos, gente, em que língua Deus falou com Paulo no caminho de Damasco? A língua que Paulo entendia, né? O hebraico, Deus podia falar várias línguas com ele que o cara era poliglota, né? Mas assim, por exemplo, lá com Moisés, que língua que Deus falou? Que língua que Deus escreveu? Né, os 10 mandamentos. Qual é a língua de Deus? Será que é hebraico? Vamos falar que tem a língua dos anjos, né? Domingo falamos sobre isso na IBD. O Lamanaia, falando do Lamanaia, Paulo. Então, assim, isso é interessante. Aí você falou da mulher samaritana, é interessante que você vê que quanto mais ela conversa com Jesus e entende, mais ela tem uma percepção diferente dele. Verdade. Tu é judeu, agora tu és profeta. Será que esse cara não é o Messias? Revelação para aumenta. E Jesus vai desconstruindo as ideias teológicas, culturais, espirituais e emocionais dela. Então, eu acho que a teologia que Jesus aplica ali, ela é muito interessante para nós hoje no ato da pregação, né? E ela foi tão simples e eficaz que ele aplicou uma injeção só e ela curou uma aldeia toda. Então... Exatamente. E assim, é interessante porque, tem coisas que, os irmãos, alguns irmãos, né, negam tanta teologia, mas eles pedem coisas. Tem uma denominação aí que... Lá é a palavra revelada, sabe de que eu tô falando? Né? Lá não pode estudar, a palavra é revelada. Aí eu fui dar o culto de ensino na congregação nossa, né? O pastor pediu pra eu lá dar um culto de ensino, fui lá e ensinei. E aí tinha um irmão um primo, né? Dessa igreja. E aí esse irmão, depois a gente sentou pra comer a pizza, ele começou a falar um monte de coisa, né? Aí olha a linguagem que ele falou. Ele falou assim, irmão, quando o judeu vai pescar o peixe, ele lava o peixe na água salgada porque representa o batismo. Nossa. Eu fiquei, meu Deus, de onde esse cara tirou isso? Então, tipo, assim, quando você estuda, você percebe coisas que são belas no texto. Por exemplo, você vai ver, você falou aí de Jesus e da lei. Você vai ver Jesus em cima lá no Sermão da Montanha. Deus em cima de um monte, trazendo lei ao povo. Onde que você viu isso? Lá em Êxodo, né? Êxodo 19, 20. Deus em cima do monte, trazendo lei ao povo. Aí você tá vendo Jesus interpretando a lei e tornando interior, né? Olha, vocês dizem que não adulterarás, mas eu digo mais, hein? Se você olhar, já era, já pecou. Então você vê que quando você estuda teologia, quando você começa a perceber, estudar mesmo, você começa a perceber belezas que você não percebe no texto. O próprio Evangelho de João, você percebe que ele começa citando Gênesis, aí ele vai dizer só, no princípio era o verbo tal, fazendo relação com Gênesis. Aí você percebe que em Gênesis, toda vez que se usa a palavra águas, é um elemento de caos, de confusão, de destruição. Só que todos os milagres de Jesus em João estão relacionados com água. E aí, quando você estuda, você percebe por que Jesus está fazendo isso. Ele está mostrando que ele é o Deus que restaura a ponto de ele pegar um elemento que até então na mentalidade do povo era o elemento de caos e fazer desse elemento de transformação e de cura. Ele cura o cego no tanque. Verdade. A mulher, ele pede água pra mulher no poço, ele transforma água em vinho. Ele fala lá no João 7, né? Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sou a água da vida. Então só estudando a Bíblia você percebe essas belezas no texto. Aí depois você vai lá pra João 20, uma mulher, um jardim e um cenário de morte. Onde é que você viu isso? Gênesis 3. A mulher, um jardim, um cenário de morte. Aí a mulher lá em Gênesis 3 tá dando ouvido à serpente. A mulher de João 20 tá ouvindo o cordeiro falar com ela. E o cordeiro, o segundo Adão, o primeiro Adão morre no jardim, o segundo Adão ressuscita no jardim. Gente, só estudando teologia, só estudando a Bíblia, você percebe essa beleza. Então a teologia te leva a perceber a beleza do texto bíblico. E se os irmãos... alguns irmãos que negam isso, né? Começassem a perceber isso, eles teriam muito mais proveito para a fé deles, né? Só adicionando, o pastor Flaviano, desculpa, viu? Fica à vontade. A ideia que o Jadiel está propondo, porque quando a gente fala de teologia, as pessoas falam assim, então, peraí, contexto histórico, cultural,
gênero literário, intenção do autor, que são os métodos hermenêuticos para poder se achar a intenção. O que Paulo quis dizer ali? Tem que romper isso, né? Aí a pessoa fala assim, poxa, mas isso então é para um profissional. Ler a Bíblia é para um profissional. Não, porque o Martin Lutero, quando ele pensa numa doutrina caríssima pra gente, que é a clareza das escrituras, a clareza do evangelho. Ou seja, o irmão mais simples da igreja. Se você perguntar pra ele, irmão, e simples não é simplório, tá, gente? Quando eu falo simples não é simplório, tá? Dá pra fazer, né, pastor Edilson, um bolo com um ingrediente, dos melhores ingredientes, o bolo fica ruim. E dá pra fazer com os ingredientes menos que não sejam caros e fazer bom. Para esse, fala com o pastor Edilson. Fazer o bolo. Elias não manda a viúva fazer o bolo, lá vai lá e faz, traz pra mim. Então. Que bolo saiu, não sei, mas Bolo sai. de farinha com azeite. Então, o irmão simples na igreja, se você perguntar pra ele, meu irmão, o que é hermenêutica? Ele não vai saber responder. Mas existe uma camada de leitura que o tornou salvo pra Cristo. Verdade. Só que, quando nós... Jadiel falou isso, só que eu tô querendo ampliar o que o Jadiel falou. Imagina que nós estamos assistindo a final do amanhã, do Palmeiras e Santos, né? E nós estamos assistindo. Aí você assiste numa TV de... Palmeiras perdendo. 15 polegadas. Eu profetizo. De 15 polegadas, preto e branco. A gente vai saber o resultado? Sim. O resultado vai estar claro, né? Mas se a gente assistir em uma tela de 65 polegadas, 8K, que você vê o cara até suando, a gente vai ter mais capacidade de visualização do que aconteceu e ocorreu no trajeto. É assim a leitura. A leitura tem camadas. Tem camadas. O quanto mais nós entendemos, fazemos teologia, exploramos o contexto cultural, geográfico, mais clareza nós Você temos chega pra mais falar. perto, né? Chega mais Perfeito. perto. Mais fundo nós vamos. Isso quer dizer que um irmão que assiste a TV em 15 polegadas, ele vai saber o resultado. Não tem problema nenhum. 2-0, 1-1. Só quem assiste em 8K vai ter mais clareza. E é isso que a gente tem que entender. Experiência imersiva, né? Vai ter uma experiência imersiva. Só um adendo, né? Na verdade, eu só quero falar sobre aquilo que o Jadiel vinha falando a respeito dos elementos, né? E eu tô indo aqui para o culto nosso, né? Indo para nossa casa de oração, onde a gente se reúne. E você já começa a perceber, quando você entra em alguns lugares, pelos próprios elementos do início do culto. Por exemplo, a música. Eu sou músico, então só pegando esse gancho aqui. Dependendo do tipo de música que já é tocada lá no início do culto, você já consegue perceber o nível ou até mesmo a dedicação teológica daquele ambiente. Verdade. Então você consegue perceber quando não tem uma canção cristocêntrica, não tem uma canção que exalta de fato o nome do Senhor. Então, pegando essa questão dos elementos, eu acho que para o nosso dia a dia de culto, aí a gente sempre, eu, Paulinho e o Edilson, tá sempre tentando voltar para o público que está nos ouvindo, os irmãos que são mais simples, eles também perceberem esses elementos. Porque às vezes a gente ouve umas canções aí que você não vai acontecer isso, que você não vai ganhar isso, que você não vai perder isso, e isso não tem nada a ver com o reino de Deus, não tem nada a ver com teologia, não tem nada a ver com salvação. Então, é interessante observar esses elementos no culto e também perceber que a aplicabilidade dos textos sagrados, tanto nas canções, quanto nas orações, quanto na pregação, e aí eu tô falando de um todo, né? A pregação, o louvor e a oração ser Bíblia, né? Eu ainda ontem conversava com o jovem, eu falei, olha, se uma pregação não tiver lá criação, queda, redenção e glorificação, meu amigo, tem que ter algum desses elementos. Tem que apresentar isso, porque se não apresentar, porque isso faz parte da vida de todo ser humano. E ele falou, rapaz, eu não tô acostumado a ouvir isso, não. Eu falei, então, comece a acostumar. Comece a acostumar. A música, eu acho que... Perdão, pastor. A música, acho que é o elemento de maior entrada teológica da igreja, tanto pra mal quanto pra ruim. E por isso que eu comentei, porque eu, quanto músico, tenho me preocupado com isso. Às vezes o pessoal indica umas músicas e fala, não dá, isso aí isso não dá. Eu já tive problemas, entre aspas, gabinete com o pastor, porque a irmã, não, o Flaviano não deixa pôr essa música. Eu falei, mas a música só fala de nós, não fala nada de Deus, não fala nada do evangelho, não fala nada de Cristo, só aponta pra nós. Não quero, desculpa, pastor, não quero. Minha irmã, ele tá certo, deixa ele aí. E aí, às vezes, você é um pouco, até no início, fui muito mal visto por isso. Hoje não, hoje, graças a Deus, nossa maturidade já avançou um pouquinho, a gente consegue lidar melhor com essas coisas, mas ainda mantendo a base bíblica até mesmo para as canções, que é a porta de entrada aí para a pregação do evangelho. Meus irmãos, essa é uma pergunta. Hoje vocês estão
dando aula lá no curso teológico, que o pastor até acabou de colocar aqui, né? Venha estudar conosco aqui no Instituto. A gente faz o merchan, pastor. Calma, Isso. pastor. Calma. Como vocês veem, hoje os mais jovens estão mais interessados em estudar ou de classe média, mais velhos, estão interessados também? Qual que é a classe que está mais interessada? O que eu percebo? Nas perguntas, até que foi uma pergunta acho que o Paulinho fez aqui. Dentro dos cultos, vocês lidam muito com jovens, principalmente no nosso campo aqui, tem lidado, eu vejo bastante cartaz de vocês nos trabalhos de jovens, até porque faz parte da diretoria do trabalho. Os jovens estão mais interessados, né, em conhecer, em fazer o curso teológico, em saber um pouco mais. Como que vocês estão vendo isso? Só responder rápido o pastor Flaviano, a pergunta dele é excelente demais, dava um podcast, tá? Só pra responder. Podemos voltar sobre isso. Vou dar duas respostas. Uma, o Kevin Van Hooser, ele escreve o pastor como teólogo público e ele chama o pastor de arquiteto do culto. Isso. O pastor, ele tem que meter a colher sim no louvor. Sim. O pastor tem que meter a colher sim em todas, porque o pastor é o arquiteto, é o regente do culto. Então o pastor tem que colocar a colher em todos os pratos. Em todos os lugares. Ele pode. Porque o culto é uma sinfonia de glorificação a Deus. Então ele tem que fazer isso. E a frase do pastor Davi, honrando aqui o nosso pastor, né? Que é o nosso professor, o mestre, né? Isso. Ele fala que parte daquilo que a gente ora e que a gente canta denuncia a nossa teologia. Então você vai ouvir alguém orar, alguém cantar, denuncia o fator que nós cremos. E pense como teologia, gente, aquilo, meu entendimento de Deus, que se reflete na cotidianidade, se reflete no dia a dia. Teologia é como o meu entendimento de Deus se reflete, por exemplo, no pagamento das dívidas, como eu trato minha esposa, como eu crio os meus filhos, como eu disciplino a igreja, como eu lido com o meu dinheiro, se eu tenho ele ou ele me tem. Isso é teologia. A aplicabilidade do conhecimento de Deus em todas as esferas da vida. E teologia aponta para como nós temos que cantar. Verdade. Vou falar um texto só para ir para a resposta do pastor Edilson. 2 Samuel capítulo 6. Quando Davi ele domina e ele vai trazer a arca de novo, ele traz pelo modelo filisteu. Porque ele faz uma interpretação errada do que como trazer a arca de Deus de novo para Jerusalém. Ele traz nos ditames e nos métodos dos filisteus. Aí dá ruim pra usar, né? Todas as vezes que nós interpretamos mal a Bíblia, ela leva à morte. Todas as vezes que nós fazemos má teologia, o que Adão fez no Éden? Fez má teologia junto com Eva. Distorceram a palavra por meio da serpente. O que aconteceu? Morte. 2 Samuel capítulo 6, distorção de como trazer o louvor ou a presença de Deus para dentro do culto. O que aconteceu? Uzá coloca a mão na arca e morre. Então nós temos que lidar isso com muita seriedade, porque a gente está levantando espadas. E temos que tomar cuidado, porque isso pode matar pessoas. Teologia feita de forma errada, irresponsável, sem coerência, sem rigor, leva à morte. Tem gente morrendo por falta e má teologia. Olha aí, que legal. Quer responder o pastor Edilson? Não, você que é o diretor aí da Umadec aí. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Existe sim um desejo maior pela juventude. Isso é mais... como que eu posso dizer? É mais natural que o jovem tenha mais desejo. Por conta dos temas, das demandas que ele tem na escola, na universidade. Então, ele deseja, sim, os temas teológicos. Hoje nós temos vários temas que se intercambiam, né? Fé e ciência. Hoje nós temos... Por exemplo, hoje nós temos no campo uma mestre em biologia, que é a filha do Francisco, a Gabriela. Ela dá aula lá no Ágora Agora, né? Que é um curso de pré-vestibular e cursinho preparatório que a gente tem. Até aqui, isso. Ela é uma mestre em biologia. Então, sim, os jovens têm mais interesse, mas em contrapartida, pelo menos nas nossas turmas, nós temos os irmãos de meia idade ou os nossos irmãos de cãs brancas, né? Os mais experientes. Irmãos nossos, né? Nós poderíamos citar o Francisco. A média maior de irmãos acima dos 30 anos no Instituto Teológico. Pelo menos no Instituto do Reverendo Luiz Gonzaga, nós temos a média maior de irmãos mais experientes, vou usar esse termo, né? Os irmãos de cãs brancas, nós temos mais. Mas a tendência majoritária é de jovens. Por conta das demandas
Por exemplo, a inteligência artificial é um assunto que a gente tem que debater, não pode deixar de lado. Quanto ela ajuda, o quanto ela não ajuda, o quanto ela vai afastar do culto, ela vai participar do culto, ela é importante ou não. É um assunto que nós não podemos deixar de lado. Os jovens têm que responder. Nós temos que agendar outros podcasts quando terminar esse. E tem igrejas que já estão fazendo ministração com a inteligência artificial. Sim. Diga-se de passagem. Então, é uma questão que os jovens gostam, estão inteirados, e é por isso que eles procuram por meio da teologia. E aqui está um ponto muito importante. O jovem pode fazer física, química, matemática na USP, na Unifesp, que são as faculdades federais ditas progressivas? Pode. Com um detalhe só. Se o pressuposto, aquilo que ele crê, seja Deus. Ele tem que partir do princípio de que ele crê em Deus, e o pressuposto dele, aquilo que ele acredita, tem que ser o evangelho. Ele tem que estar fundamentado ali. Ele tem que ter uma teologia boa. Aí ele consegue conversar, dialogar e fazer bem as coisas. Até porque o conhecimento científico só entra em contradição com a Bíblia pra quem não conhece ciência ou quem não conhece a Bíblia. Quem não conhece Newton, né? Newton era um teólogo e não um físico. Né? Afinal de contas, um bom discipulado e um bom ensino é capaz de destruir os pressupostos. Verdade. Isso mesmo. Paulo fala, né, que nós levamos cativo todo pensamento que se levanta contra Deus, né? Então o evangelho tem esse poder de levar cativo todo pensamento, né? E quebrar todos os sofismas, né? Todos os sofismas. Todo conhecimento que existe no mundo se rende ao evangelho. Toda verdade é verdade de Deus, né? Verdade. Não tem como sair verdade do diabo, né? Então toda verdade é verdade de Deus. Ambrósio disse isso. Muito bom. Vamos falar um pouquinho aí do curso teológico, então? Bora. Vou aproveitar esse momento aqui, que já temos bastante gente aqui, né? Boa. Vamos falar então, um pouquinho desse curso. Então vamos lá, vamos fazer o merchan agora, a hora de vender, né? O jabá, né? Não, Jadiel? Vamos lá, vamos falar do Instituto Teológico, ou Instituto Reverendo Luiz Gonzaga, né? O Instituto Reverendo Luiz Gonzaga, para quem tá nos assistindo, ele é um curso, um instituto da Assembleia de Deus Ministério Madureira aqui no campo de Carapicuíba. Quais cursos nós temos lá? Vou começar pelos cursos que não são os teológicos. Nós temos o curso Agora, que é um curso de preparação para vestibular, cursinho, concurso público, cursinho e reforço escolar. Todo sábado, das 7 a 1. Professores gabaritados, professores de federais e, sobretudo, servos de Deus. Crentes, servos de Deus. Ali você vai ter informação, formação, baseado não na Bíblia, mas baseado em pressupostos cristãos, né? Isso é muito importante. Hoje nós temos uma grande dificuldade. Sim. Outro curso, o curso de oratória, né? Falar bem, falar em público, que é o curso ministrado pela professora Meire. Ela é graduada, gabaritada na área, trabalha com isso muito tempo e ela é professora de oratória. Então, oratória a gente usa em todos os campos, né? Seja ele na igreja ou fora da igreja, é uma oratória específica mais para o meio empresarial, mas que vale também para o púlpito, de certa medida, né? Temos o curso de escola de obreiros, que é um curso que é majoritariamente para obreiros, mas quem quiser fazer faz. É um curso de duração de 1 ano. Pastor Davi é que ministra. Um curso espetacular, trata das bases da formação do obreiro. E nós temos os cursos teológicos. Curso básico em teologia, 1 ano, né? De janeiro a junho, paramos em julho para uma férias, depois 1 ano você está formado em teologia básica, né? Tratamos lá da sistemática das ideias, o que é salvação, o que é o homem, o que é Deus, o que é o Espírito Santo, e o curso médio de teologia, aí o caldo engrossa. 2 anos de terça e sexta na semana ou sábado um pouco mais extenso, da 8 a meio-dia. Então nós estamos lá para entender a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus e servi-lo com alegria e com louvor, né? Esses são os cursos lá. Então quem quiser, pastor, entre em contato conosco, né? Tem os números, o senhor também depois pode colocar aí. E vai ser muito bom recebê-lo, os irmãos, com muita alegria. Isso que eu ia falar, um telefone para contato, se você quiser passar. Deixa eu puxar aqui rapidinho aqui. A gente já deixa aqui no ar, que de repente alguém já... Boa. Eu quero já fazer o curso, como eu havia comentando com o Lucas ali embaixo. Sim. Lá perto da minha casa, um jovem vizinho meu falou, eu queria fazer o curso teológico lá na sede. Como é que faz? Eu falei, aguenta aí, até sábado você vai saber. Só acha que o telefone... Quando você tá achando aí, esse mês nós estamos estudando na semana hermenêutica e homilética na semana. Terça-feira é hermenêutica, certo? Hermenêutica. Sexta-feira é homilética. E no sábado, primeiro horário, primeira metade da manhã do sábado, é hermenêutica, porque essa classe é posterior. E a segunda metade estão estudando comigo leitura e interpretação de texto. Nos cursos teológicos, vocês dois dão aula, são professores também, né? Porque
tá sentindo falta de professor de teologia, né? Também, né? Estão Tá precisando de precisando. professor de teologia. Nós somos professores titulares junto com o pastor Davi, mas tem o Matheus, tem o Ricardo Sacramento, tem Mas os ainda professores assim falta, convidados, né? ainda assim falta gente. Ó, o pra telefone é 11 989 06 5838. 11 989 06 5838. Tá bom? Já acabou? Tá acabando. Rapaz! Ô, Jadiel, como que você tinha que paralisar esse relógio? Meus irmãos, estamos chegando ao final dessa programação, né? Pastor Flaviano, começa aí com você, vamos despedindo. Vamos sim. Agradecendo aí a todos os ouvintes, os irmãos, agradecer os nossos convidados, né? Ao Jadiel, agradecer ao Lucas, né? Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer conhecê-los pessoalmente. Já os quero ministrando na nossa igreja. Por bondade de Deus, se assim for permitido. E os irmãos tiverem espaço, conhecer a nossa casa de oração vai ser uma alegria. Então agradecer aqui Paulinho, agradecer o pastor Edilson, Gesiel na técnica e até a próxima semana em Roda de Amigos. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado pela audiência, todos vocês que vão compartilhar, você que vai ver depois, posteriormente. Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Jadiel, prazer revê-lo, Lucas, conhecê-lo. Eu acho que nós já nos vimos em alguns altares por aí, né? Tomara que eu não estivesse pregando, porque todo teólogo fica meio crítico, né, mano? É verdade. E isso é natural, é normal, a gente tem que ter... Quem fala, inclusive, tem que parar de um pouco de milindre e entender que quando você se expõe, você tá suscetível ao erro e às críticas. E é lógico que nós nunca vamos acertar em tudo. Então, aprenda com boas pessoas, façam boas alianças, se relacionem com Deus acima de tudo, porque Ele é o maior dos professores, é Ele que vai te instruir, direcionar e te inspirar a falar a sua noiva. Não adianta a gente querer falar a noiva do cordeiro sem falar com o cordeiro da noiva. Não adianta a gente falar. Então é interessante a gente começar por esse caminho. Então a dica, sempre deixa a dica no final, né, pastor Edilson? Eu acho que a dica principal para esse tema é: se relacione bem com Deus, se relacione com a sua palavra, entenda a sua palavra. Não leia a Bíblia só para pregar, não leia a Bíblia só para falar. Leia a Bíblia para que você entenda o que Deus... E pode perguntar para a Bíblia, porque é o único livro que você lê sempre com o escritor e o autor lá. É única. É a palavra de Deus, é o Espírito Santo sempre te ajudando, te auxiliando em tudo. Eu vou deixar um texto de Provérbios 27:11 que me inspira bastante, que você sabe o filho meu e alegra o meu coração, tendo uma palavra sempre àqueles que me desprezam. Então, quando você busca sabedoria, quando você busca esse conhecimento, você alegra o coração de Deus, tendo uma resposta sábia para aqueles que desprezam ou aqueles que não tinham esse conhecimento. Deus abençoe vocês, são um presente de Deus para essa geração. Continuem firmes, afinco, porque o reino do céu é tomado à força e conhecimento muito mais. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus, chegando ao final aqui, quero agradecer o meu amigo Lucas, pastorzão. Eu dirigi uma congregação que ele dirigiu, rapaz, que peso. Puxa, o Lucas dirigiu aqui, eu falei, agora ficou pesado pra mim. É muito bom ter você aqui, Lucas. A gente tentou algumas vezes trazer ele aqui, mas foi impossibilitado por causa do trabalho, né? Agora que deu essa mudança do horário, a gente conseguiu e foi excelente ter você aqui. A gente precisa marcar mais vezes, né? Foi muito bom ter você aqui. Agradecer também ao Jadiel, meu amigo, jovem, que eu simpatizei muito com ele, acho que é por causa das carecas, né? Então deu certo. Deus abençoe, muito obrigado por vocês terem vindo e vamos marcar mais vezes, vamos marcar de novo para vocês voltarem aqui, tá bom? Pode ir. Quero agradecer, obrigado Flaviano, Paulinho, conhecê-los, muito bom. Pastor Edilson, carinho grande, enorme, sabe o carinho que eu tenho pelo Senhor. Sim, senhor. Agradecer aqui quem tá nos ouvindo e sobretudo minha esposa que apareceu ali. Se eu não der um coração pra ela, que legal, legal. Ela, Deus abençoe. E deixar uma frase, né, do C.S. Lewis, ele fala: olha, o cristão não crê na Bíblia somente porque lê a Bíblia, mas porque ele lê as coisas através da Bíblia. Então, nós lemos a Bíblia porque ela nos lê e a partir dela nós lemos as coisas. Deus abençoe vocês. Deus abençoe Flaviano, Paulinho, pastor Edilson também. E fico feliz de voltar aqui dessa vez para controlar as heresias do Lucas. Deu tudo certo. Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo programa. Olha, e se inscreva, vai lá no curso e faça o curso teológico. Um abraço.